Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa terceira aula da Semana da Biomecânica na Podologia. Se você ainda não me conhece, eu sou Janaína Bortoli, sou fisioterapeuta, sou especialista em biomecânica e estou aqui para ajudar podólogos e podólogas a entenderem, a realizarem a avaliação biomecânica do pé e tornozelo do absoluto zero, entregando assim um diagnóstico muito mais assertivo e podendo ser referência na sua área. Nós estamos hoje entrando na nossa terceira aula, né? Nossa última aula, e espero realmente que todos que estão aqui nessa aula tenham aproveitado, tenham assistido a primeira, né? Para que a gente possa realmente ter construído, né? Todo esse raciocínio dessas três aulas que são extremamente importantes. A biomecânica é um universo enorme, absurdo, e que deve ser entendida, né, da base, né, dos primeiros conceitos iniciais, né, que foi o que nós fizemos aqui nessa semana. Então, vamos lembrar um pouquinho o que nós já conversamos, né, o que foi entregue nessa semana da biomecânica na podologia. Na primeira aula, nós fizemos uma história, né, eu contei uma história sobre a procedência desse método, que é muito importante para que a gente entenda, né, de onde veio, da onde vem essa ideia. Não é da minha cabeça, não. Essa ideia vem de 18 anos de prática clínica, né, 18 anos de atendimento clínico e 18 anos de aprendizado, de muito estudo em tudo que envolvia a biomecânica, né? A biomecânica aplicada principalmente aos membros inferiores, que a aula é a minha expertise. Então, são 18 anos de muita prática, de muita avaliação, de muito estudo, de muita procura por compilados, por artigos científicos que pudessem respaldar aquilo que eu fazia. Então, apesar de ser um método, né, desenvolvido por mim, nada saiu aqui dessa cabecinha. Tudo é referência, né, científica que foi comprovado, sim, pela minha prática do dia a dia. Falamos sobre a história da biomecânica também, para entendermos que hoje se fala muito sobre biomecânica, né? Mas não é um assuntinho da moda, biomecânica é um assunto histórico, né, de muitos séculos atrás, de uma forma observacional, né, porque naquela época não se tinha os equipamentos, o conhecimento, né, que se tem hoje, mas hoje não tem desculpa, né, hoje nós podemos e devemos, temos que praticar uma biomecânica, né, qualitativa sim e quantitativa também, para que a gente possa analisar, observar, mas também quantificar, para que a gente possa depois, né, estar entendendo e comparando esses dados. Então, hoje, toda a tecnologia, todo o entendimento da biomecânica nos permite, nos dar uma situação muito mais confortável, né, que os grandes pesquisadores do movimento humano tinham na época. Hoje nós temos grandes ferramentas, né, e instrumentos nos auxiliando para isso. E a ideia, né, aqui dessas aulas é que vocês conheçam, entendam sobre esses equipamentos e o que a gente tem também, né, além de equipamentos e estruturas grandes, equipamentos como instrumentos de trabalho, questionários, testes, que estão aí para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a função, sobre o movimento e a mecânica dos nossos pacientes. Falamos também das três áreas, das quatro áreas, desculpa, que envolvem a biomecânica. Qualquer instrumento, qualquer equipamento, metodologia, teste que nós formos utilizar, eles vão estar inseridos em algumas dessas quatro áreas. Então, quem não lembra das quatro áreas, né, que envolvem a biomecânica, vai lá para a primeira aula, dá uma estudadinha de novo, que isso aí é muito importante. Falamos muito, isso é muito importante, eu fico muito feliz ao falar disso. Falamos da complexidade do corpo humano e ficar em pé, porque essa é a grande mágica. Nós tratamos hoje disfunções que o ser humano desenvolve pela arte de querer ficar em pé, né? Então, falamos sobre esse desafio, né, que é essas pecinhas, né, ósseas todas empilhadas uma em cima da outra, né, ainda envoltas todas por um tecido conjuntivo,
né? Que nós falamos o que é tecido conjuntivo. Músculo, fáscia, tendão, ligamento, né? Que envolvem esses ossos para que eles tenham estabilidade e consigam se mexer. Só que isso tudo é feito contra a gravidade vem de cima para baixo, e essa estrutura ainda tão instável, ela está em cima de uma base muito pequena e também instável, que é o pé. Então não tem como não se apaixonar por esse assunto, né? Sendo que tudo isso que nós falamos aqui agora é o que compõe muitas das patologias, né? Muitas patologias são geradas por disfunções nesse sistema, né? E muitas patologias caem no nosso consultório ou exercem uma influência muito grande naquilo que os podólogos tratam no seu consultório. Então, nosso objetivo é justamente esse, né? Que a gente entenda aquilo que é mecânico e o que não é mecânico, para que isso, de certa forma, faça com que a forma de tratamento seja mais assertiva, né? Se eu estou tratando um paciente com certa patologia e eu sei que aquela patologia tem uma influência mecânica, nós vamos tratar a mecânica desse paciente também, e esse paciente vai evoluir mais rápido. Então, não tem como se apaixonar por essa área, né? É impossível não se apaixonar. Então, nessas adaptações e compensações, porque ele vai compensar, naturalmente ele tem que compensar, né, para conseguir vencer essas barreiras de gravidade, instabilidade, enfim. E nessas compensações, talvez tenham alguns desajustes, né? E a gente vai ter que começar a separar em compensações ruins e boas. Quais são as ruins? Compensações, ajustes ruins, são quando o paciente sente dor ou disfunção, né? Então, ele sentiu dor ao ponto de tirar ele da sua função do dia a dia. Essa é uma adaptação que não ficou boa, né? Então, essa estrutura não recebeu bem essa adaptação. E adaptações, nós estamos falando em quê? Um desequilíbrio pélvico, uma perna mais curta, uma torção pélvica, né? Um tornozelo mais pronado, enfim, um pé mais plano, um pé mais cavo, são adaptações. Então, alguns indivíduos vão receber essas adaptações de uma forma super bacana, não vão sentir dor, talvez nem saibam a vida inteira, né, que desenvolveram aquelas disfunções. Outros indivíduos não vão lidar tão bem com isso. E aí entra o profissional de saúde, cada um na sua área, atuando para que aquele indivíduo possa lidar melhor com aquela disfunção ali. Falamos também, isso é muito importante, da tendência da descentralização do poder, entre aspas, né, na área da saúde. Então, nós tínhamos, há um tempo atrás, uma medicina, uma área da saúde muito centralizada na figura do médico, né? Então, tudo centralizava na figura do médico e este ia, né, passando os pacientes para as áreas que eles determinavam. Hoje, o paciente, ele acabou conquistando, ou veio naturalmente com a informatização, enfim, uma certa autoridade, né? Então, descentralizou e o paciente tem certa autoridade de escolher, né, qual vai ser aquele profissional de primeira atuação, né? Outra questão que contribuiu muito para essa descentralização é a gama de profissionais, né, especializados que está aumentando. Então, nós temos vários profissionais que antes, né, era mais complexo. Hoje nós temos quiropraxia, osteopatia, fisioterapia e outras várias, né, áreas, a podologia nas suas várias ramificações também, e profissionais maravilhosos, né, que desenvolvem uma propriedade, enfim, o paciente desenvolve uma confiança nesse profissional e acaba, muitas vezes, não buscando mais aquela figura direta no médico. Ou seja, os pacientes estão vindo diretamente para esses profissionais. Então, é muito importante que, em função dessa descentralização, o profissional, no caso aqui, eu estou falando para os podólogos e podólogas, se acostumem, se atentem para isso e se preparem para estar sendo um profissional, né, de primeira linha ali com seu paciente, o primeiro profissional que ele vai estar procurando,
para buscar uma orientação em relação a essas disfunções que ele veio sofrendo. E as disfunções biomecânicas de pé, né, e tornozelo, mas mais o pé, ela vem sendo totalmente alinhada com a figura do podólogo e da podóloga. Por isso, importante, né, que esses profissionais estejam se capacitando e estejam entendendo e se apropriando dessa área, porque inevitavelmente vocês vão receber no consultório, na clínica, enfim, no lugar que vocês atendem, vocês vão receber um paciente que vai chegar ou com raio-x, ou um outro exame, ou uma dor, ou um questionamento sobre calçado, ou um questionamento sobre marcha. Eles vão perguntar para a figura do podólogo, porque hoje está se entendendo que o podólogo tem uma relação muito direta com o pé. Isso é muito bom, isso é mercado de trabalho, isso é oportunidade de trabalho, isso é crescimento, mas para isso nós temos que nos preparar, e esse aqui é o nosso objetivo. E para finalizar, né, em relação à primeira aula, a gente conversou também que a biomecânica, né, nos cursos, nas instituições ainda é uma novidade, né? Então, por isso, há muitos anos atrás, cerca de 12, 13 anos atrás, eu fui convidada a ministrar uma disciplina de biomecânica num curso, né, que forma podólogos aqui no Sul, e foi aí onde eu iniciei a minha caminhada com a podologia. Então, foi nesse curso onde a gente iniciou com uma disciplina, onde eu falava sobre os aspectos de marcha, enfim, biomecânica básica, onde nós iniciamos, né, essa conversa sobre biomecânica. E isso foi crescendo, e passamos para workshops aqui na clínica, né? Muitas vezes essa sala de aula virou esse consultório, né? Esse laboratório virou sala de aula para 15, 20 alunos, ou muitas vezes nós íamos à universidade, né? Ou curso para também ministrar aula sobre biomecânica, então já é um assunto que a gente já vem conversando e que os alunos aqui do Sul já vêm vendo essa necessidade, né, de aprender um pouco mais sobre isso. Então, por isso, mais uma justificativa do porquê do nosso projeto foi tão pedido, né, o da biomecânica na podologia. Na segunda aula, nós entendemos a importância, né, de relembrar, de ter viva o entendimento da anatomia. Ai, Janaína, anatomia é chata, eu vi lá atrás, eu nem me lembro mais. Revejam, né? É muito importante que vocês, ao tocarem, ao pegarem o pé do paciente, manusearem essa estrutura, vocês e o paciente, né, tenham essa certeza do que está sendo tocado, né? Então, como eu brinquei na aula passada, não é dedinho, não é dedão, é quinto dedo, é primeiro dedo, é metatarso, é hálux, né? É talos, é calcâneo, é cuboide, né? Muito importante que se tenha essa propriedade, né? Para que o paciente, assim, também se sinta mais seguro e veja, né, que aquele profissional é um profissional que realmente entende ali o que está tocando, o que está fazendo. Falamos da cinesiologia, uma área linda e maravilhosa, que a gente vai entrar mais a fundo depois, onde nós vimos ali a importância, né, das estruturas miofaciais. Revisamos os ossos, falamos sobre as 4 camadas musculares. Janaína, o pé tem 4 camadas de músculo? Sim. 2, né, mais inferiores, 2 superiores, fora toda a musculatura, né? Esses são a musculatura, né, intra, né, que está dentro do pé. Nós temos ainda toda a musculatura que se insere na perna, né, e que também faz parte, compõe muito da ação do pé, mas só do tornozelo para baixo são 4 camadas, então é bastante músculo, músculos pequenininhos, outros nem tanto, mas que estão diretamente responsáveis na função, no movimento, no posicionamento desse pé. Então, o profissional que deseja entender hoje, né, de que forma a mecânica ou a função do paciente interfere na patologia que eu trato, eu preciso, sim. Esse profissional vai ter que estudar um pouquinho de anatomia, de cinesiologia, função muscular, para que ele possa entender isso. E isso é maravilhoso, né, pessoal? Eu sou suspeita em falar, mas eu amo a cinesiologia,
porque a musculatura é a estrutura que dá vida, né? Dá vida. Se não fossem as funções musculares, claro, todo o trabalho do sistema nervoso central, né, e periférico, mas em relação aos músculos, nós não tínhamos movimento, né? Um empilhado de ossos não gera movimento. Então, a função muscular, saber qual músculo gera qual movimento, isso realmente é muito bacana para quem gosta de estudar movimento. Recapitulamos também sobre os arcos plantares, a abóboda plantar, lembra o teto da igreja, né? Fica como referência para a gente lembrar sempre que o pé não é só um arco externo, não é só um arco interno, o arco, né, medial, mas que o pé, a estrutura de baixo do pé, ela é formada por 3 arcos, né? Então, é uma estrutura tridimensional que a gente pode comparar com o teto de uma igreja, né? Uma estrutura muito importante em que tem uma influência muito grande nas estruturas de cima, porque o posicionamento dessa abóboda vai influenciar, né? Tíbia está ligada aqui, então vai influenciar membros, estruturas, né, que estão acima do pé, assim como, né, ela vai, estruturas que estão lá acima também exercem uma influência muito grande sobre essa abóboda, tá? Mas é importante a gente entender, então, que o arco, ele não é só um risco no pé, ele é uma estrutura complexa, tridimensional, maravilhosa, que gera um grande apoio para que todas as outras estruturas acima, tornozelo, joelho, quadril, né, pelve, possam funcionar bem. Falamos também sobre o talos, né? O talos, eu brinco que é a estrutura em que tem a minha eterna admiração, né? É um osso que está ali entre a tíbia e o calcâneo. Então, todo o peso, né? Toda a carga que vem de membro inferior e passa para a tíbia é o talos que faz essa distribuição, né? Para os outros, as outras estruturas. Então, é uma estrutura que eu admiro muito, eu gosto muito de ver funcionando. Na nossa página ali tem um filmezinho sobre o TAPS. E, por fim, falamos um pouco sobre os conjuntos de testes, né, e ferramentas que compõem o nosso método de avaliação biomecânica, que a gente vai estar recapitulando um pouquinho hoje na aula, nossa terceira aula. Muito bem! Se você ainda não assistiu esses 2 módulos, sugiro enormemente que você volte, assista, anote. Eu tive muitos contatos essa semana, porque a nossa segunda aula demorou meio turno para ir ao ar, né? Em função de edição, enfim. E nós tivemos uma procura enorme, né, em relação à equipe. É a segunda aula, não vai acontecer, já estou estudando a primeira, estou encantada, e a segunda aula. Então, foi muito bacana, foi, assim, muito recompensador ver, né, os podólogos, as podólogas pedindo a segunda aula, porque já tinham estudado a primeira e queriam dar sequência em estudo na segunda, isso é muito bom. Então, eu sugiro que você volte um pouquinho, leia, resuma, né, ali tem bastante conteúdo, né, que vai ensinar e ampliar o teu olhar sobre a avaliação biomecânica do pé e tornozelo sobre o movimento humano. E antes de começar, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão comigo, né, até essa terceira aula aqui, que pegaram junto, que estão estudando, que pegaram realmente na minha mão, como eu disse a primeira vez, e estão abraçando essa causa da gente disseminar o entendimento, né, da biomecânica, mostrar a influência da biomecânica nas disfunções, mostrar que patologia não brota do nada, né? Que muitos pacientes, né? Não adianta anti-inflamatório, não adianta medicação, não adianta muitas vezes cirurgia, porque esse paciente tem uma disfunção mecânica. Então, nós, como profissionais que tratamos essas disfunções, independente da forma com que cada um trate, nós temos que entender a biomecânica. A biomecânica tem que fazer parte do nosso corpo, da nossa mente, para que a gente consiga realmente separar o que é clínico, o que depende de cada área, o que depende da instrumentação, da técnica, da podologia, e aquilo que é mecânico, biomecânico, que o podólogo, juntando essas 2 áreas, ele consegue tratar esse paciente como um todo, tá? Então, vamos para o conteúdo de hoje.
Então, vamos lá, pessoal, vamos lá para entender como funciona um pouquinho da dinâmica, então, né, de avaliação. Eu selecionei essa primeira etapa para que a gente falasse um pouquinho mais, porque realmente eu acho que ela é extremamente importante, tá? Que é o histórico clínico, né? É como esse paciente chegou até nós, né? É o momento em que nós vamos. Eu sempre digo, não é um momento de perda, não é perda de tempo, é investimento, porque os dados que são tirados daqui, eles vão alimentar, né, o processo da nossa alimentação do começo ao fim. Então, é importante saber como o paciente chegou até ali, né? Indicação de qual profissional, né? Se foi uma pessoa do seu meio, se foi um médico, um físio, educador físico, um outro podólogo. Isso faz com que a gente entenda o que ele já traz de bagagem, né? Um paciente, quando ele vem indicado por um outro colega para mim, ele já vem pronto, ele já vem entendendo um pouco mais o que ele vai fazer aqui. Um paciente que vem indicado por uma outra pessoa, pela internet, ou enfim, redes sociais, é um paciente mais bruto, onde eu tenho, talvez um paciente que vai me dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que, né, o poder de educação desse paciente vai ter que ser um pouquinho maior. Então, é muito importante. Essa pergunta é uma pergunta-chave que ela já vai determinar um pouquinho, né, do segmento do nosso trabalho ali. Como começou o processo da queixa principal? O que que desengatilhou isso, né? E o que que veio antes disso, né? Então, é importante a gente voltar na linha do tempo, lá atrás, fazer o paciente voltar, pensar um pouquinho, para ver o que que está correlacionado com isso, né? Qual a queixa principal? Às vezes eles chegam aqui, eles querem dizer tanta coisa ao mesmo tempo e acabam perdendo, né? Um pouquinho do foco daquilo que está realmente como a queixa principal. Qual a sua queixa principal? O que está lhe incomodando agora? O que nós temos, né? Que agora reunir todas as nossas energias para buscar tratar. Por quais profissionais já passou? Isso também vai nos dizer um pouquinho até da expectativa desse paciente, né? Da motivação desse paciente, porque se é um paciente que passou por vários profissionais e não teve muitas evoluções, um paciente que está cansado, desacreditado, talvez não queira colocar mais tanta energia num processo, né? Então é importante saber também quais tratamentos também já foram feitos, né? O que já foi exposto para esse paciente, né? Qual a evolução? Então, essas três perguntas são perguntas chaves que vão fazer com que a gente tenha que tirar esse paciente do desânimo, muitas vezes, e dar uma injetada de ânimo, né? Não nós vamos conseguir, né? E é um paciente que a gente tem que, ao final, mostrar, quando a gente for lá correlacionar os dados, entregar os dados, mostrar algo realmente que ele veja que é diferente de tudo que ele já viu, né? Que vale a pena, mais uma vez, ele estar investindo, ele estar acreditando que ele vai melhorar. Né? Agora, em relação às questões funcionais, mora em casa, mora sozinho, mora em apartamento. Ah, Janaína, mas por que que isso faz diferença? Nós estamos tratando de uma estrutura que é a base, ou seja, ele utiliza inevitavelmente essa estrutura o tempo todo. Não é um dedo, a mão, um braço que ele consegue, né, imobilizar, ou até uma lombar que ele consegue ficar mais quietinho. É o pé, gente. O pé está em função o tempo todo, praticamente, né? A não ser de um paciente que está restrito de movimento. Então, é extremamente importante saber se ele mora num apartamento pequenininho, onde ele fica grande parte do dia de chinelinho ou pé descalço, ou se ele mora numa casa muito grande, que tenha cachorro, que ele tenha que limpar, que tenha flores, né? Que ele passe muito tempo do dia andando nesse lugar de chinelinho de dedo, ou não, se ele usa mais calçado fechado, mais estável, né? Extremamente importante. Gosta de exercício, não gosta, pratica. Os pacientes que se movimentam, se exercitam, são pacientes mais fáceis de tratar, porque são pacientes que nos ajudam mais, né? Estão mais dispostos, já têm um contato com o seu corpo, uma percepção do seu corpo que facilita muito o nosso trabalho, né? O que mais gosta de fazer? Você deixa de fazer algo hoje em função da sua dor? Isso é muito importante, Janaína. Eu gosto muito de correr e eu quero correr a meia maratona do ano que vem. Opa, então isso é um desafio, vamos lá.
voltar a correr a meia maratona. Então, vamos trabalhar juntos para isso. Então, vamos trabalhar em cima dessa motivação que ele tem, que é a meia maratona, para que a gente consiga desenvolver as atividades e desenvolva também para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Ah, Janaína, o meu objetivo hoje é conseguir brincar com os meus filhos, brincar com os meus netos, né? Como eu já ouvi, né? É conseguir só correr um pouquinho com meu filho de 5 anos, né? Eu já tenho 50 e meu filho tem 5 e eu quero conseguir aproveitar um pouquinho ele. Então, é importante entender quais os objetivos desse paciente e se envolver, né? A gente se envolver também com os objetivos dele. O que gostaria de fazer ele não consegue hoje? Isso é muito importante, né? E até um fator motivador para que esse paciente comece ou volte a fazer coisas que ele fazia ou coisas novas, né? Então, todas são algumas perguntas que eu utilizo, tá? E que eu busco envolver o paciente e eu entender também os objetivos desse paciente, tá? Para que a gente consiga que ele tenha motivação, que ele tenha vontade realmente de melhorar e que ele entenda que ali, né, tem um parceiro em que busca realmente fazer com que ele evolua, que não está olhando só para o seu pé, para o seu dedo, para a sua unha, mas que entende a sua falta de função, né? E quer buscar a melhora com ele, né? E muitas vezes a gente acaba tendo que desconstruir algumas crenças, né? Que são crenças que não são informações científicas, mas são crenças geradas por uma sociedade e que são levadas muitas vezes de um para outro, assim, a gente nem saber onde começou. Por exemplo, mulheres, senhoras, devem usar sapatinho mais alto 2 centímetros. Corta, X. Não tem procedência científica, não tem nenhum artigo, nada científico que nos fale sobre isso. Né? Muitas senhoras, muitas mulheres não têm indicação de sapato mais altinho, porque a gente tem que buscar justamente uma estabilidade, né? E aí tem indicação de calçados mais baixos. Então, não é um censo, né? Onde a gente vai reproduzir isso em todas as senhoras. Outra questão, toda perna curta, diferença de membros, só vamos, né, trabalhar nessa diferença acima de 2 centímetros. Não, pacientes com muito menos podem ter disfunções, né? Então, são crenças que a gente vai ter que ir desconstruindo junto com os nossos pacientes. Mas, para isso, nós temos que ter conhecimento e saber realmente o que é crença, né? O que é um senso comum e o que realmente é ciência. Aqui nós vamos trabalhar com aquilo que realmente é ciência, né? Buscando trazer isso para o nosso dia a dia, para estar trabalhando com os nossos pacientes. Muito bem. Agora eu quero apresentar para vocês o mapa da minha avaliação, o mapa da avaliação que eu ensino para os meus alunos, né, do meu método, do Descomplicando a Biomecânica na Podologia, um mapa que foi criado, como eu disse, com muito trabalho no campo de batalha, né, como eu falo, e muito estudo, muita base científica tem aqui, tá? Então, o nosso mapa, né, o mapa da avaliação, ele vai trabalhar com 6 momentos, tá? O 7º é a reavaliação, que pode acontecer ou não, dependendo do paciente. Mas são 6 momentos extremamente importantes, tá? E eu quero que vocês vejam esse mapa como realmente ele é, de uma forma contínua. Vocês veem que é um círculo contínuo, ele não tem interrupções. O que isso quer dizer? Eu vou fazer, né? Vou realizar esses momentos todos numa mesma hora. Eu não vou dividir isso em dias, porque ele tem uma sequência, assim como o nosso raciocínio biomecânico também tem que ter uma sequência, tá? Então, é muito importante que ele seja realizado no mesmo momento, independente se vai levar 1 hora, 1 hora e meia, aí vai, né, de cada profissional, depois, quando a gente aprender realmente, né, com toda a base que o projeto, né, com Descomplicando dá,
Quando for envelopar esse produto, daí a gente vai definir, o profissional vai definir se vai vender este produto, né? E ele vai ter 1 hora e meia, enfim, né? E aí isso é um segundo momento. Vamos lá, o paciente chegou para avaliação, né? Avaliação, ou o paciente já era paciente de vocês, e vocês definiram que esse paciente vai realizar uma avaliação, né, biomecânica do pé, para que vocês entendam se existe algum componente biomecânico auxiliando nessa patologia que vocês já estão tratando. Então, o primeiro passo vai fazer o histórico clínico, um histórico clínico bem completo, né? Que no nosso método a gente passa bastante esse histórico clínico, buscando entender todas as lacunas que envolvem a função desse paciente, né? Tudo que envolve a dor, a patologia em si, para que a gente possa estar nos cercando de toda a informação pertinente a esse estado desse paciente. Segundo passo, né? A avaliação, o primeiro passo, então, o paciente está na nossa frente, demora em torno de 20 a 30 minutos, né? Terminamos a coleta de dados, liberamos o paciente para trocar roupa, pode colocar a sua bermudinha, pode colocar a sua blusinha, o seu top, e volta para a coleta de dados. Na coleta de dados, é um momento em que o paciente vai estar um pouco mais passivo, ou seja, nós vamos utilizar a nossa instrumentação para estar coletando os dados que nós queremos desse paciente, né? Então, é o momento que o paciente vai fazer a baropodometria, é o momento que o paciente vai fazer a análise da marcha aqui atrás, né? Para que a gente possa estar coletando esses dados e depois correlacionando eles ao longo da avaliação. Item 3, testes funcionais, né? Janaína, qual a diferença de testes funcionais para a coleta de dados? Nos testes funcionais, nós temos uma atividade maior, uma participação maior do paciente, tá? E a coleta de dados, geralmente ela é feita com aqueles instrumentos, né? Com a baropodometria, enfim, com uma esteira, que em um primeiro momento, quando vocês estiverem começando, não há necessidade de terem uma instrumentação tão ampla, né? Pode ser feito com o paciente caminhando no chão, pode-se usar o plantígrafo, que é o que eu vou ensinar para vocês, e a partir do momento que vocês forem evoluindo, crescendo e virando grandes, né, avaliadores, vocês podem investir em algo, né, mais caro e que justifique, né, já porque vocês já estão há algum tempo, enfim. Então, os testes funcionais são questionários, são testes em que nós vamos realizar com o paciente em atividade e a gente vai, de forma científica, né? São todos testes validados, né? Pelo que nós temos de mais novo na ciência, onde nós vamos estar realizando e coletando ali também as informações, né? Pertinentes à disfunção do paciente. E é importante, pessoal, a gente relembrar que durante esse momento em que a gente está realizando, desde o momento da avaliação do HDA, desde o momento da coleta de dados, dos testes funcionais, a todo momento, o nosso raciocínio biomecânico ele está funcionando, né? Então, por isso que eu digo que é um momento que ele tem que ser separado para aquilo ali. O dia em que eu tenho a avaliação, né, que eu avalio, é um dia que eu procuro colocar só a avaliação e eu procuro não colocar outra atividade junto. Então, se é um dia que eu tenho que gravar aula, né, escrever alguma coisa, enfim, ou ter reunião, né, da clínica, de gestão, eu procuro não misturar, porque é um dia que eu quero estar voltada para o raciocínio da avaliação biomecânica, tá? Porque nós vamos ter que estar pensando nisso a todo momento. Porque na quarta etapa, nós vamos correlacionar esses dados realmente, é o momento que o paciente já pode trocar de roupinha de novo, vai sentar aqui na nossa frente, nós vamos começar, né, a separar os dados, separar o que é de vídeo, o que é de plantigrafia, o que é de marcha, o que é de foto, e aí nós vamos entregar isso para o paciente. Só que para entregar esses dados, eles já têm que estar todos correlacionados na minha cabeça, né? Então, a avaliação biomecânica
o raciocínio clínico, né? Eu vou dizer que não é nem na avaliação biomecânica. A avaliação biomecânica é uma das áreas, né, em que o raciocínio clínico ele tem que estar ativo. Só que, claro, nós tendemos a ter um raciocínio clínico mais rápido naquilo que nós fomos treinados e formados, né? Vocês hoje, cada podólogo, né, podólogo que está assistindo, já tem o seu raciocínio clínico dentro da sua expertise. Então, é rápido, né? É habitual, aquilo se torna quase automático, né? Não repetitivo, nem reprodutível, né? Porque nenhum paciente é igual ao outro, mas se torna automático o nosso raciocínio. É a mesma coisa na avaliação biomecânica. Só que para que isso aconteça, vocês vão ter que, né, criar este conhecimento, como foi feito com tudo que foi feito na podologia, nós vamos fazer com a biomecânica. Então, criar para que esse raciocínio tenha do que se alimentar e para que ele possa acontecer, tá? Então, nesse quinto momento, é o momento em que nós vamos entregar os dados para eles, mostrar para eles as filmagens. Olha, dona fulaninha, eu vou lhe mostrar aqui agora na tela. Olha a senhora caminhando, tá vendo aqui o seu tornozelo? Tá vendo a comparação com esse? Tá vendo o seu dedinho? Olha a sua perna, né? Mostrar as fotos, a plantigrafia, olha a plantigrafia desse arco, desse arco. Então, esse é o momento que nós estamos entregando, né? E correlacionando os dados para esse paciente. Tá vendo esse posicionamento junto com esse dado e esse dado? Juntos, eles se alimentam e são responsáveis pela sua dor, né? Pela sua calosidade. Essa calosidade no segundo e terceiro metatarso não tem movimento do tornozelo. A senhora viu, eu fiz o teste de movimento de tornozelo, nós tivemos tal pontuação. Tornozelo não mexendo, os extensores dos dedos vão ter que trabalhar mais. Com isso, o arco transverso rebaixa. Gente, isso é raciocínio biomecânico. E é isso que nós vamos aprender, é isso que nós temos que aprender, tá? No item 6, orientações, porque, ok, fizemos a avaliação, histórico clínico, coletamos os dados dos equipamentos, coletamos os testes funcionais, correlacionamos e entregamos os dados para o paciente, ok, entendeu, aderiu, né? Viu que tinha total correlação, poxa, é verdade, então é por isso. E agora ele vai chegar, ele vai olhar para nós, né? Para quem está avaliando, e o que eu faço? O que você me indica? Estou nas suas mãos. O que você me disser para fazer, eu faço. E aí, né? É o momento que a gente tanto quer para conseguir realizar a intervenção. Seja uma intervenção em que vocês vão estar intervindo com as suas técnicas, né, da podologia, vão estar redirecionando as técnicas de vocês, seja uma intervenção indicando o paciente para uma outra área em que vocês vão estar supervisionando, porque isso é tratar sim, né? A gente não pode achar que nós vamos tratar o nosso paciente sozinhos, então nós precisamos sim de uma equipe multidisciplinar para completar esse trabalho, e a avaliação biomecânica serve muitas vezes para que nós estejamos buscando um outro profissional para completar aquele trabalho e fazer parte daquela equipe, com a supervisão de vocês. O paciente é de vocês, mas vocês viram a necessidade de estar incluindo um outro profissional e vocês vão passar. Seu fulaninho, o senhor viu isso, isso, isso? Ó, nesse momento nós precisamos de tal profissional que eu vou lhe indicar, que eu tenho nome, né, que eu vou passar os dados, porque vocês que estão avaliando são, né, o pivô daquela equipe que pode vir a se criar. Tá? Então, não tenham receio de avaliar paciente, né? E trazer a necessidade de um outro profissional. Porque o paciente, pessoal, ele busca o tempo todo resolver o seu problema. O tempo todo ele busca resolver o seu problema. O profissional que conseguir resolver o seu problema é o que vai estar num processo de reconhecimento absurdo por parte desse paciente. Então, que a gente não caia, né, naquela armadilha
pobre de pensamento, medíocre de pensamento, não vou falar para o meu paciente porque ele pode ir num outro profissional e me deixar. Isso é um pensamento do profissional que ainda vive na sua insegurança, né? Ainda é incerto da sua capacidade, né? E não entendendo qual a função do profissional de saúde na vida do paciente. A nossa função é fazer com que ele melhore, né? Sermos agentes para que ele melhore. Se não for, se eu não tenho, Janaína, como resolver tudo sozinha, e que muitas vezes eu não tenho, eu vou estar encaminhando, sim, ter os meus profissionais de confiança, criar o meu grupo de networking, né? E fazer com que esse paciente ande, né, nesse grupo conforme as minhas orientações, tá? Então, no item 6, as orientações, elas dizem respeito a isso também, tanto naquilo que ele tem que mudar na vida dele, aonde vocês entram, e até o momento que entra também outro profissional na vida desse paciente. Item 7, reavaliação. Por que é importante a reavaliação? Primeiro, para que a gente entenda se tudo isso que nós fizemos e avaliamos, né, e indicamos como tratamento realmente surgiu efeito, né? E é uma forma de manter esse paciente ligado, né? Ligado com a gente, tá? Não só por questões financeiras, mas claro, o paciente ele tem que rodar, né, nesse sistema que vocês criaram, né? Esse sistema pode ser só vocês, um profissional só, né? E ele tem que rodar nesse sistema, ou no sistema da clínica. Então é bacana a reavaliação. E ele vai dizer, ele vai responder, dizer para vocês, quando eu volto? Quando você quer que eu volte? Né? Para que a gente veja como fica agora. Então, vocês estabeleceram um laço aqui, e ele quer manter esse laço ativo, né? Mesmo que entre outro profissional, ele quer manter o laço ativo com vocês. Então, quando eu volto, tá? E para que serve a reavaliação? Para que a gente faça todos os testes novamente e compare se esse paciente teve melhor ou não. Ah, Janaína, mas sempre vai aparecer nos testes a melhora? Não. Ah, então eu não vou fazer teste. Por que talvez não apareçam nos testes? Porque se nós formos pegar uma senhorinha de 70 anos em que já tem as suas alterações bem estruturadas, o tratamento que a gente vai dar, ele pode ser mais qualitativo do que quantitativo. Mas essa senhora melhorou? Melhorou, ok. Então, nós vamos reavaliar e vamos dizer, olha, a senhora não teve tantas mudanças quantitativas, mas a senhora mudou em questão de dor? Mudei. Sua qualidade de vida mudou? Mudou. Aquilo que a senhora não fazia, que nós colocamos como objetivo, a senhora está fazendo? Estou. Então, ok. Então, não ter mudanças quantitativas na avaliação não quer dizer que ele não melhorou. Hoje, o nosso principal objetivo com os nossos pacientes tem que ser melhora de dor e função, tá? Eu não vou querer agora que um paciente que tem um pé chato fique com um pé normal, né? Sendo que ele continua com dor. Não, meu foco é dor e função, tá? Mas nós vamos realizar na reavaliação, se realiza novamente todos os outros testes e se compara, né? Ali no histórico clínico, o que vai mudar? Nós já não vamos ter ir lá o que ele fez, né? Como ele se machucou, mas nós vamos fazer traçar, né? Um limite e voltar até o dia que ele veio a primeira vez para nós. Então, depois da nossa primeira avaliação, depois do que nós estipulamos como tratamento, como você vem se sentindo? Certo, pessoal? Então, a reavaliação, ela é muito importante até para que nós saibamos, né, qual foi a resultante aí de todo esse trabalho, né, que nós realizamos e todas as orientações. Então, essas são as 7 etapas da avaliação biomecânica que é realizado pelo nosso método Descomplicando a Biomecânica na podologia. Ela é cíclica, ela deve acontecer no mesmo dia para que o raciocínio clínico possa ser, né, ativado e para que a gente possa ter uma sequência aí
de determinações, certo? Então, esse é o nosso mapa. E eu quero, então, apresentar para vocês, né, oficialmente, para quem não conhece ainda, o nosso método, o Descomplicando a Biomecânica na Podologia, que tem como grande objetivo ensinar em podólogos e podólogas a realizarem a avaliação biomecânica do pé e tornozelo do absoluto zero, entregando, assim, um diagnóstico muito mais assertivo e sendo referência na área de vocês. Vocês vejam que viram, né, que como é importante a gente entregar um diagnóstico mais assertivo, e para que nós tenhamos um diagnóstico assertivo, nós temos que ter bem claro o nosso raciocínio clínico, raciocínio biomecânico, e para isso nós precisamos de ferramentas, que foi o que nós vimos, né? Ferramentas que nos tragam esses dados, para que a gente possa realmente estar passando para esse paciente, né, o que realmente ele precisa, né? Então, vocês viram o ciclo completo, viram o mapa da minha avaliação, e esse é o nosso objetivo, poder entregar para vocês, ensinar vocês, profissionais da podologia, a realizarem esse entendimento. Então, Descomplicando a Biomecânica na Podologia é um curso hoje realizado 100% para profissionais da podologia. Tudo que é inserido nesse curso foi desenvolvido exclusivamente, adaptado exclusivamente para esta área. Então, não é um curso que é falado para outra área e trazido para vocês. Não, ele foi desenvolvido especialmente com todo carinho, com todo cuidado e analisando tudo aquilo que a área da podologia abrange, né? Então, esse curso, ele tem uma carga horária e um conteúdo que é entregue, né? É extremamente rico. Esse curso, ele é um curso online, por quê? Porque hoje eu tenho contato, a felicidade de ter contato com profissionais do Brasil inteiro, né? Profissionais que estão sedentos, que querem muito, né, aprender, e a podologia vem despontando, né, em nível nacional de uma forma absurda, e isso muito rápido. Então, nós vimos que, né, por esse meio, o online, a gente conseguiria abranger, né, esse público, e o nosso curso é o primeiro curso em biomecânica aplicada à podologia com essa carga, né, de conteúdo e essa carga horária. Então, ele é feito, né, de 4 módulos, onde esses módulos vão ter vários submódulos, né, divididos em temas específicos. E eu tive o cuidado que entre cada módulo nós tenhamos uma mentoria em grupo, comigo. Por quê? Porque daí eu tenho a certeza em que nós terminamos aquele módulo, nós entramos daí com a mentoria, né? Para balizar, para eu saber, para normalizar, né? Colocar no mesmo nível todos os alunos que ali estão e saber das necessidades, né? Mais individuais de cada aluno. Fizemos a primeira mentoria, segundo módulo, segunda mentoria, para que todos possam estar caminhando no mesmo nível, para que eu possa entender, né, em qual aluno, enfim, qual a demanda nós temos que estar tratando mais, tá? Então, os módulos 1 e 2 já são entregues no momento da compra, no ato. O módulo 3 é entregue 30 dias depois, e o módulo 4 é entregue 60 dias depois, né? E entre eles é realizada cada mentoria, né? Entre cada módulo é realizada a mentoria, como está aqui, como nós já falamos, para termos a certeza, né? E irmos ajustando de acordo com cada aluno vai precisando. O laudo base já formatado para preencher com as informações do seu paciente é algo que vai estar também anexado como bônus, né? Então, grande parte dos pacientes que fazem a avaliação, eles pedem, né, que recebam, Janaína, mas você pode me entregar isso, né? Todas essas informações por escrito? Podemos. Então, nós já temos um laudo modelo
que vai estar indo, né, como bônus para esse curso. Os artigos e testes também, todos os artigos e testes validados que são usados neste curso também vão ser entregues, e você vai fazer parte também, né, de uma comunidade, né? Então, a nossa comunidade no WhatsApp, ela é elaborada para que a gente possa entender as dúvidas do grupo, e as dúvidas de um, muitas vezes, pode ser a dúvida de outro colega. Então, ali nós temos a certeza de que nós estamos mais pertinhos, né, um do outro, e a gente consegue conversar sobre assuntos pertinentes realmente em relação àquela turma. Então, essa atividade em grupo é algo bem bacana. E acredito que muitos estejam, né, muito curiosos para saber, Janaína, poxa, mas todo esse conteúdo, né? Nós estamos há 3 dias conversando, você fala em tantos testes e todo o mapa da avaliação, que tem tantas etapas e tanto conteúdo. Nossa, esse curso deve ser muito caro para mim, eu não tenho condições de pagar esse curso. Lembra que nós desconstruímos várias questões lá na nossa primeira aula? Hoje nós vamos desconstruir também, porque a ideia é a gente construir um curso que pudesse ser acessível, né, para todos os podólogos, e que ninguém deixasse de fazer o curso por questão financeira. Então, é um curso que, com certeza, é uma virada de chave na vida daquele profissional, né, que desenvolver tudo que o curso pode estar dando, pode estar realmente, né, mudando o seu posicionamento, né, perante o seu paciente, mudando o posicionamento do seu negócio, porque como é algo inovador, né, a inovação, ela é maravilhosa, principalmente para quem chega primeiro. Então, a minha ideia é que você chegue primeiro e que você agarre essa oportunidade, né, e essa inovação. E esse curso, né, ele pode estar entregando tudo isso para você por apenas R$ 759. Eu, Janaína, eu não gosto de falar em dinheiro, tanto que aqui na clínica, geralmente, quem fala é o João. Mas esse valor eu fiz questão de falar para vocês pessoalmente, porque eu fiquei muito feliz em a gente conseguir manter, né, um valor como esse e um curso, né, na qualidade do curso que nós estamos entregando para vocês. Então, fico muito contente em passar esse valor. 759, o pessoal está me falando aqui, em 10 vezes no cartão ainda, e à vista ainda tem um descontinho. Eu fico muito feliz, pessoal, porque esse é um projeto que já estava, né, lá na gavetinha há bastante tempo, e em função dos vários outros projetos que nós temos aqui na clínica, e eu na minha vida profissional, na biomecânica também, a gente acabou adiando, mas agora eu fico muito feliz de estar trazendo esse projeto para vocês, tá? Então, espero muito que com o entendimento do mapa e todo o entendimento desse raciocínio, a gente consiga colocar em prática, né, a biomecânica nas nossas vidas. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, né, durante essa semana, nós tivemos 3 encontros, né, 3 momentos, né, que nós estivemos juntos. Estive muito perto de muitos podólogos do Brasil inteiro essa semana, prefixos de telefone em cidades que eu nem sabia que existia, né? Então, foi uma semana muito especial, onde eu passei por todas as etapas de aprendizado, né? Que eu falei um pouco da minha história real, né? Nos meus anos de formação, falei da minha família, falei dos meus filhos, contei para vocês, né? Como tudo isso tinha uma ligação muito grande, as minhas etapas como profissional, como empresária, né? As minhas dores, o meu campo de batalha, a minha relação com a podologia, nós conversamos também, que não é algo recente, né, que é de muitos anos, e que misturando tudo isso, né, e colocando uma pitada de muita ciência, surgiu o nosso Descomplicando a Biomecânica na Podologia, que não é só mais um projeto, né? Ele é um veículo criado para auxiliar profissionais da podologia que queiram algo mais. Eu espero de coração que tenha sido uma semana de aprendizado para você também, de crescimento, que a sementinha, né, da biomecânica possa
ter sido do olhar biomecânico, possa ter sido plantada, né? Para que você consiga entender um pouco mais da patologia, das disfunções do seu paciente, que nós, como agentes de saúde, possamos estar ajudando esses pacientes, né? A estarem melhorando, que possam realizar as suas atividades de vida diária e nós cumprirmos aquilo que nós batemos o martelo no dia que nós afirmamos que iríamos cuidar, né, e trazer, proporcionar uma vida melhor e uma função melhor para o nosso paciente. Então, espero realmente que eu possa ter cumprido esse papel durante essa semana e espero muito ver vocês, né, no Descomplicando a Biomecânica na Podologia, no nosso curso, que em breve as inscrições vão estar no ar. Quem quiser saber, acompanhar a abertura das inscrições, entra no grupo do WhatsApp, é pelo grupo do WhatsApp em que nós vamos nos comunicar e nós vamos estar falando para vocês o momento da abertura. Nós temos pouquíssimas vagas, porque eu sou chata e eu quero estar perto de vocês, né? Eu não quero grandes turmas para que eu não consiga enxergá-los. Eu quero saber o nome de cada um, a história de cada um, então nós não temos muitas vagas, não. Então acompanhem no grupo do WhatsApp e fiquem ligados, que é por ali que a gente vai dar as próximas notícias sobre a abertura dos cursos, tá bem? Grande beijo e gratidão a todos.